Aqui, uma situação de infecção oportunista por cândida, né, na mucosa oral. Então, são dois casos mostrando as placas de cândida na mucosa oral. Estão vendo aqui esbranquiçado, aqui vários pontinhos esbranquiçados também. Isso é um tipo de infecção que é típica de pacientes imunossuprimidos. A gente vê muito em quem toma imunossupressor, em pacientes com AIDS, e aqui também em pacientes com leucemia. Né? E pode ser qualquer leucemia, nós estamos falando de leucemia mieloide aguda, mas desde que exista imunossupressão pode existir esse tipo de problema. O sangramento na pele, né, determinado por plaquetopenia, então a formação de petequias, como vocês veem aqui. E aqui também. Né, aqui, petequias, mas aí várias coalescidas, formando praticamente um hematoma nessa região do braço. Então aí a gente já explica, né, o seguinte: petequia, sangramento quase que, lesão quase que pontiforme na pele. Aumentou um pouquinho, equimose. 1 centímetro, 2, 3 às vezes. Aumentou mais, 5, 10 centímetros, hematoma. Tá? Paciente com plaquetopenia pode ter esse tipo de manifestação, que é o que a gente vê aqui. Aqui o quadro de infiltração gengival, né, hipertrofia gengival. Aqui uma situação bem grave. Né? E aqui uma situação no estágio mais inicial. Os dois portadores de leucemia monocítica aguda. Então vocês percebam o problema disso. Né? Além de mexer com toda a dentição aqui, né? Isso às vezes dificulta que o paciente se alimente adequadamente. Isso abre um monte de porta de entrada para a infecção. Então eles acabam infectando, né, mucosa oral. E às vezes daí vai para a circulação e as coisas complicam. Aqui a infiltração de pele, por leucemia mieloide aguda. E a repercussão disso é mais ou menos desse jeito, né? Aqui vocês veem várias lesões na pele, e aqui uma no detalhe, com uma característica até quase típica, né? Uma lesão arredondada, geralmente elevada, escura, rosada, ou uma tonalidade marrom, clara, não dói, não coça. Isso quer dizer que nem sempre os pacientes vão procurar imediatamente um médico quando começa a apresentar esse tipo de problema. E quando eles decidem procurar um médico, eles vão primeiro aonde? No hematologista? No dermato. Então eles vão no dermatologista. Muitas vezes o diagnóstico já sai ali, né? Percebe a necessidade de fazer alguma investigação, uma biópsia, por exemplo, às vezes não. Às vezes eles saem com antialérgico, alguma coisa assim, antihistamínico. E aí volta para casa, obviamente que não resolve, as lesões pioram, aí o antihistamínico não funcionou, vai para o corticoide. Aí o ortocorticoide não funciona também. Aí fala, bom, alguma coisa está errada, acho que merece uma biópsia, aí na biópsia sai. Isso se não tiver feito um exame de sangue no meio do caminho, mostrando leucocitose e tudo mais. Isso aqui é caso raro de infiltração renal por leucemia. Vocês observam aqui pequenos focos de hemorragia. Estão vendo esses pontos vermelhos no rim? Isso é muito difícil a gente ver, mas pode acontecer. Bom, para exemplificar melhor, né, a fisiopatologia da leucemia, especialmente essa leucemia mieloide aguda, eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês já viram, aqui, um photomotion, né, aqueles videozinhos que a gente produz aqui na academia, Ciência e Tecnologia, e que mostra o início de um processo leucêmico, desde a mutação inicial até
a repercussão disso na proliferação celular. Bom, então aí a apresentação. Como é um vídeo que a gente mostra em palestra, congresso, então tem toda uma introdução com o site, o e-mail. Muito bem, então está aqui o indivíduo, a medula óssea dele em vermelho. Vamos destacar essa parte da bacia, que é onde vamos colocar isso de cenário para a leucemia aqui acontecer. Bom, aumentando nós vemos as trabéculas ósseas, e esses buracos são os espaços medulares, onde fica o tecido hematopoético. Vamos selecionar um desses espaços. Isso aqui vai servir de fundo para a nossa explicação. Então aí os precursores hematológicos, como eles se apresentam na medula óssea, né? Esse aqui é um linfócito. Vamos apresentar um por um para vocês. Isso é um precursor granulocítico. Esse é um granulócito mais maduro. Então, um granulócito mais jovem e um mais maduro. Esse aqui é um eritroblasto. O linfócito, precursor granulocítico, eritrócito, que a gente tem bastante na medula óssea também. Um mieloblasto. Lembrando que o mieloblasto é uma célula normal da medula óssea, desde que em número pequeno, megacariócito, que é a maior célula da medula óssea, a maior célula hematopoética, com as plaquetinhas grudadas nele, né? Megacariócito. Então, isso tudo é foto obtida por microscopia eletrônica de células de verdade. Então, é assim que elas se parecem. É lógico que a gente colocou aqui como se fosse um fluxo sanguíneo para ficar mais didático, mas normalmente não é assim que essas células se comportam dentro da medula óssea. E aí está tudo bem no momento com esse paciente, mas daqui a pouco vai acontecer um problema em uma célula precursora, que é como o processo leucêmico se inicia. Então vocês podem ver, e aqui a gente colocou de propósito as células obedecendo a proporção em que elas realmente ocorrem na medula óssea, ou seja, para cada 2 a 3 precursores granulocíticos, um precursor eritróide, um eritroblasto. Essa é a razão normal dos precursores da medula óssea. Vamos apresentar então algumas células aqui para vocês. Essa primeira célula, eu disse a vocês que era um neutrófilo maduro. Vamos ver se é isso mesmo. Então, aumentando e vendo a característica interna da célula, a gente tem que é um segmentado. O núcleo segmentado, presença de granulação secundária, uma célula, um neutrófilo maduro, portanto. Esse, eu disse a vocês que é um neutrófilo precursor granulocítico, e de fato é um mielócito. Então, o núcleo rechaçado para a periferia. Ainda nós observamos granulação primária, que são esses grânulos escuros aqui. Essas bolhas azuis é o complexo de Golgi da célula. Então, um mielócito. E esse daqui, um mieloblasto.